Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Hoje você vai conferir o julgamento das contas da União das Câmaras de Vereadores. O Instituto de Previdência de Cuiabá também teve o balanço analisado. E ainda confira como foi a capacitação realizada em Tangará da Serra. É o TCE Notícias desta segunda-feira, dia 30 de agosto, que está no ar. Olá, tudo bem? A União das Câmaras de Vereadores teve o balanço de 2009 reprovado pelos conselheiros do TCE. O gestor ainda vai ter de pagar uma multa de mais de R$ 7.000. A multa de mais de R$ 7.300 foi aplicada ao vereador-presidente da UCEMAT, Aloísio Lima Pereira, devido ao grande número de irregularidades identificadas no processo, incluindo algumas em reincidência. Como é o caso da constatação de realização de despesas sem licitação, o não envio de informações ao sistema Aplique e o não recolhimento do imposto de renda retido na fonte das parcelas devidas ao INSS, ao FGTS e ao PIS/PASEP. O relatório conclusivo de auditoria apontou omissão na implantação de controle interno, porém, seja à luz das disposições da Lei 4.320/64 ou da Lei 6.404/64, a manutenção de controle interno é uma necessidade inerente a empresas privadas, entidades e órgãos públicos. Fatores que fizeram com que o relator do processo, o conselheiro José Carlos Novelli, votasse pela reprovação do balanço e recomendasse à atual gestão que providencie a regularização das falhas identificadas para, com isso, evitar novas reincidências. O Pleno também determinou que uma cópia digitalizada dos autos seja encaminhada ao Ministério Público Estadual para que as providências cabíveis sejam tomadas. Veja também como foram julgadas as contas de 2009 do Fundo de Previdência de Paranatinga. A repórter Andressa Boa Sorte tem mais detalhes. Irregulares. Esse foi o resultado do julgamento dos conselheiros do TCE para as contas de gestão do Fundo Municipal de Previdência Social de Paranatinga, exercício de 2009, período em que a instituição esteve sob a direção de Ricardo da Silva Lima. Isso porque o relator do processo, o conselheiro Antônio Joaquim, identificou que foram cometidas diversas falhas que prejudicaram a administração do fundo. O Fundo de Previdência Social de Paranatinga possui irregularidades suficientes para macular as contas de 2009. A impropriedade do item 11, despesa com pagamento de gratificação do diretor executivo do fundo, custeada pelo Poder Executivo, que, conforme sustentação da própria defesa, foi executada para economizar os valores e não atingir a taxa de administração das despesas administrativas do fundo em 2%, demonstra nitidamente a intenção de camuflar o excesso de gastos do órgão e retrata uma prática repudiada totalmente por esse tribunal. Ao todo, foram identificadas 14 irregularidades realizadas na gestão do Prev Paranatinga, todas elas classificadas como sendo de natureza grave. Uma dessas impropriedades foi o não detalhamento dos demonstrativos contábeis, que também não tiveram individualização dos valores arrecadados por órgão e atraso no envio da prestação de contas ao TCE. Por causa dos resultados negativos da administração realizada na gestão do diretor Ricardo da Silva Lima, o relator do processo aplicou multa equivalente a R$ 1.600 ao ex-diretor. As contas da Câmara de Vereadores de São Pedro da Cipa também foram julgadas na última sessão. Esse processo foi considerado regular pelo TCE. Os detalhes você confere no portal tce.mt.gov.br. Os conselheiros também julgaram o balanço do Instituto de Previdência dos Servidores de Cuiabá, o Cuiabaprev. Com recursos na ordem de R$ 47.500.000, o Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cuiabá, o Cuiabaprev, gastou em 2009 o equivalente a R$ 2.600.000, o que corresponde a 1,01% do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS, estando, portanto, dentro do limite de 2%. Apesar disso, algumas falhas foram identificadas, como é o caso do suposto desvio de finalidade da autarquia, erro provocado pela constatação de despesa administrativa sobre pagamento de IPTU de aposentados e pensionistas.
Todavia, o relator do processo, o conselheiro Humberto Bosaipo, que na ocasião teve o voto lido pelo auditor substituto de conselheiro Luiz Carlos Pereira, explicou que o erro não foi de fato confirmado nos autos, já que o órgão apenas permitiu que os servidores aposentados voluntariamente consignassem aos vencimentos o pagamento do imposto. Por isso, as contas foram julgadas regulares, mas o gestor Ronaldo Rosa Taveira recebeu determinações. Determinar à atual gestão que no pagamento de restos a pagar atenda às regras previstas no artigo 5º da Lei de Licitações. Mais de 200 gestores participaram em Tangará da Serra de mais uma edição do Ciclo de Capacitação Gestão Eficaz, realizado pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso. A repórter Angelina Miqueleto esteve por lá e nos conta como foi o evento. A equipe técnica do TCE esteve em Tangará da Serra para ministrar palestras sobre diversos temas importantes e que estão ligados à rotina dos gestores, como, por exemplo, fundos especiais de natureza contábil, verba indenizatória, licitações e contratos. Todas as captações eles pedem que esse tema seja abordado em virtude da complexidade do tema. É um tema muito recorrente nas irregularidades que o tribunal vem apontando. Então sempre é objeto de dúvida. Então a gente está aqui para tentar ajudar no que for possível. Outro tema discutido no ciclo de capacitação em Tangará da Serra foi a Lei Complementar 135, mais conhecida como Lei da Ficha Limpa, que foi sancionada neste ano e já vale para as eleições de 2010. Segundo a lei, um dos fatores que pode conduzir à inelegibilidade do gestor é o fato das suas contas terem sido julgadas irregulares pelos tribunais de contas. De maneira que é muito importante eles estarem alertas para não praticarem irregularidades, entre outros motivos, porque agora a lei da ficha limpa aponta que isso será causa da inelegibilidade por um período de 8 anos. O principal objetivo do Tribunal de Contas de Mato Grosso ao realizar os ciclos é orientar os gestores sobre a correta aplicação dos recursos e levar aos jurisdicionados o conhecimento técnico para que possíveis falhas sejam evitadas. No dia a dia se acaba atropelando por muitos problemas que aparecem com a comunidade em relação à saúde, educação, e muitas coisas podem passar despercebido por falta de conhecimento. Então, sem dúvida nenhuma, isso é muito importante, é fundamental e eu espero que o tribunal mantenha essa postura anos após ano. Com a realização dos ciclos de capacitação, o TCE do Estado cumpre seu papel como orientador, se aproximando mais dos gestores. A partir do momento que a gente já, de antemão, já tira as dúvidas, com certeza não vai cometer nenhuma irregularidade, vai agir dentro da lei e de acordo com a lei de responsabilidade fiscal e com as demais leis, né, que regem a boa administração. Para o prefeito de Tangará da Serra, Júlio César Ladeia, a iniciativa do TCE faz com que os gestores melhorem o serviço público prestado à sociedade. Capacitem-se, porque não basta apenas ser honesto, tem que ter capacidade, tem que ter comprometimento com a causa pública, porque assim você vai diminuir as desigualdades sociais. O próximo ciclo de capacitação vai ser realizado no dia 16 de setembro na cidade de São José dos Quatro Marcos. Você que é gestor público, fique atento. Nós ficamos por aqui, mas antes de encerrar, uma última informação. Terça-feira é dia de sessão plenária e para essa pauta estão previstos mais de 100 processos. Os julgamentos, que começam às 8h30 da manhã, são abertos a toda a comunidade. E você ainda pode acompanhar ao vivo pelo portal do TCE no www.tce.mt.gov.br ou ainda nos canais 16 e 30 da TV Assembleia. Então, até amanhã!